pergunta, mas voltando lá em Gênesis, que é uma coisa que todo mundo já perguntou em escola dominical, talvez seja meio básica, mas seria legal você falar pra gente. No início, primeiro veio Adão e Eva. Aí a Eva, como não tinha roupa para lavar, foi lá, comeu do fruto e ferrou com nós tudo. Depois que eles foram expulsos do paraíso, tiveram Caim e Abel. Isso. Aí beleza, Caim, Abel, Adão e Eva. E de onde vieram as outras pessoas do mundo? Isso. Ou se já tinha? Uma linha da teologia, chamada teologia liberal, defende muito que os homens daquela época, nem todos vieram de Adão e Eva. Eu não creio assim. Deixa eu te explicar por que não. Eu creio no Gênesis literal. A forma com que eu leio as escrituras é o método histórico-gramatical. Tem gente que vai muito para o método alegórico e começa a simbolizar e espiritualizar o Gênesis. Eu não. Eu entendo que o que está escrito é o que está escrito. Por mais histórico-gramatical, por mais difícil que às vezes pareça muitas passagens bíblicas. Estou falando do Gênesis, tá? Estou falando do gênero textual do Gênesis, a narração, uma narrativa. Estou falando do Apocalipse, estou falando do Gênesis. Em Gênesis, a Bíblia mostra para mim um casal como início da criação de Deus. Adão e de Adão, Eva. Toda a raça humana, todos os seres humanos vieram de Adão e Eva. Como é que eu sei disso? Paulo me explica que os descendentes de Adão são pecadores. Não é descendente de outro, não. É de Adão. E os descendentes de Adão morrem, porque vieram de Adão e Adão pecou. Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e continua a sua vida e casa. Aí aparece Caim com filhos, etc. Quem são esse povo? Quem é a mulher de Caim? Quem são essa turma que estava, por exemplo, talvez iria, a Bíblia mostra, que talvez iria tentar julgar Caim por aquilo que ele fez? Descendentes de Adão e Eva. Irmãos deles. Depois, então, Adão e Eva gerou mais filhos. Muitos mais filhos. A Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas. Só que ela não mostra o tempo. Não mostra o tempo. Por exemplo, ela não disse que quanto tempo depois do seu nascimento, Caim matou Abel. Não tem isso não. Quanto tempo depois que Caim aparece com filhos. A Bíblia não mostra esse tempo. Mas nós sabemos que Adão viveu muitos e muitos anos. Depois eu pego aqui quantos anos Adão viveu. Deu tempo para fazer filho à vontade. Então, essa história de que, não, mas é porque Caim casou com uma mulher. Tá vendo como é que não vieram de Adão e Eva? Que argumento é esse? Adão e Eva podem muito bem ter filhos e filhos e filhos, e Caim encontra com uma irmã, seja quem for, lá na frente em casa com ela e tem filho com ela. E a poligamia, quando passou a ser errado dentro das escrituras? Correto, desde sempre. Desde sempre. Como é que eu sei disso? Gênesis 2. E deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher. Os dois serão uma só carne. Essa é a lei. Essa é a lei apresentada em Gênesis. O primeiro polígamo da Bíblia foi um homem chamado Lameque. Lameque é o primeiro Lameque da Bíblia, porque na Bíblia tem 2 Lameques. O primeiro Lameque da Bíblia casou com 2 mulheres e teve 3 filhos ali, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Dali para frente você vê muita poligamia. Até nos patriarcas. Abraão com Agar e Sara, né? Isaac, até que Isaac não, mas Jacó com Raquel e Lia. Vários personagens da Bíblia com mais de uma mulher. Permissão de Deus e a contagem de uma história. Não lei de Deus. Porque, tá vendo que Abraão teve 2 mulheres. Mas onde que na Bíblia diz que é pra gente ter isso? A Bíblia está contando a história de um patriarca. Está contando o que aconteceu com Abraão. Não é porque Abraão mentiu no Egito. Abraão mentiu em outra cidade lá chamada Gerá. Disse que a Sara era meia-irmã dele. Era meia-irmã dele. Mas mentiu na intenção. Porque ele não queria que aqueles homens matassem ele por causa da mulher dele que era bonita. Mentiu. Então quer dizer que eu posso mentir? Abraão mentiu. Quer dizer que eu posso mentir? Abraão teve 2 mulheres. Quer dizer que eu posso ter 2 mulheres? Não. Uma dica aqui que pode ajudar muita gente. No livro de Gênesis, por exemplo, que a gente pegou Gênesis aqui, vai poder ser outro. No livro de Gênesis, o gênero textual é uma narração, é uma narrativa. O texto está contando o que aconteceu, não está te doutrinando, está contando como foi naquela época. E aí, uma perfeição bíblica. Pode ter 2 mulheres? Não pode. Mas Adão teve. Perdão, Abraão. Mas Abraão teve. Verdade, Abraão teve. Mas olha que interessante. Abraão foi um pecador. Abraão pecou. Abraão não é meu exemplo. E a Bíblia mostrar os erros desses homens só mostram que Deus usa homens limitados, errantes, pequenos, porque só tem um perfeito. Um perfeito. Jesus. Aí indo para os evangelhos, por exemplo, Pedro
Pedro, que para muitos é o maior apóstolo que já teve. Pedro, que para muitos é o maior exemplo que existe, negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia narra isso. A Bíblia narra. Porque a Bíblia não está interessada em mostrar que Pedro não teve pecado. Não. Muito pelo contrário. A Bíblia está interessada em mostrar que Pedro era um homem pecador que arrependeu dos seus pecados. Pedro era pecador? Claro que era. Ele mesmo disse, lá quando ele encontrou Jesus, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele disse isso em Lucas capítulo 5, se eu não me engano, depois que ele teve um encontro com Jesus, onde ele não conseguia pescar, e Jesus dá a ele peixes, faz um milagre, e ele consegue pescar, e depois diz, Senhor, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Aí ele diz, Jesus diz para ele, agora eu te farei pescador de homens. Bacana demais. Mas eu acabei fazendo a pergunta errada. Eu falei sobre poligamia. Como é que é quando é com parente, com o irmão? Incesto. O incesto. Você Eu falou ia perguntar sobre o incesto, mas eu achei interessante você falar. Foi interessante essa parte. Obrigado por ter falado sobre incesto. Porque os filhos, né, de Adão e Eva. Não, irmãos, aí vem o... porque a poligamia também faz parte, porque no Gênesis tem muito. Agora, falando do incesto... Ô, pastor Mateus, teve incesto na Bíblia? Nó, demais da conta. Muitos. Inclusive até as filhas com o pai, Ló. As filhas de Ló deitaram com ele e tiveram uma teve Moabe, outra teve o pai dos Moabitas e a outra teve o pai dos Amonitas. Teve mesmo. Mas não é doutrina. Está falando o que aconteceu. Erraram, pecaram. Quando vem Moisés legislando... Isso é um ótimo ponto. Ninguém está falando que está certo, está falando que aconteceu. É uma narrativa, é uma narrativa. Exatamente. Quando nós temos Moisés, aí sim, legislando, que aí Moisés, nos seus escritos, por exemplo, foi Moisés que escreveu Gênesis, né? Mas nos seus escritos de lei, ele proíbe o incesto. Ele proíbe, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 18, versículo 6. Esse capítulo proíbe, em outros textos também, o incesto. Não pode. É pecado. Ló fez com a filha deles. As filhas dele que fez. Porque parece que embriagaram ele e deitaram com ele, com Ló. Mas a Bíblia não autoriza. Quando a Bíblia vai falar isso como regra, ela não diz, tenha incesto. Ela diz, não tenha incesto. É pecado. É errado. Falando de incesto, eu preguei isso, nós nem combinamos, né? Mas eu preguei sobre isso, relativamente sobre isso, domingo agora na minha igreja, porque eu preguei em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 é o conto da morte de João Batista. Vocês sabem quem foi João Batista? O profeta que precedeu Cristo, que abriu o caminho para Jesus. João Batista morreu, teve a sua cabeça cepada. Cortaram a cabeça de João Batista por causa de um incesto. João Batista proibiu, ou melhor, condenou o incesto de Herodes Antipas. Tinha Herodes o Grande, narrado aí nos livros de história, Herodes o Grande, teve vários filhos. Dentre eles um homem chamado Aristábulo. Esse Aristábulo teve uma filha chamada Herodias. Essa mulher casou com o seu tio, o irmão de Aristábulo, chamado Filipe. Já é um incesto aí. Essa Herodias separa de Filipe para casar com outro irmão de seu pai, Herodes Antipas. Herodes o Grande tem filhos. Aristóbulo tem uma filha, Herodias. Herodias casa com seu tio, Filipe. Separa do tio Filipe para casar com outro tio dela, Herodes Antipas. João Batista chega para Herodes e diz, você está errado, você não pode possuir essa mulher porque ela não é sua. Não é sua porque casou primeiro com o irmão dele, mas não é sua também porque a Bíblia, a doutrina, proibia o incesto. Perdeu a cabeça.